Amados irmãos, nesta ocasião eu quero trazer uma palavra de paz, de alento, de refrigério ao seu coração, para que você possa sair daqui revigorado pelo poder do Senhor. E não há nenhum sonho que esteja enterrado, que Deus não possa restaurá-lo, se assim for de sua vontade. E eu creio neste Deus, eu sirvo a este Deus, nós cremos neste Deus maravilhoso, neste Deus poderoso, que pode todas as coisas, um Deus que se importa conosco, porque nos ama e nos ama verdadeiramente. Grave isso no seu precioso coração. Deus ama você. Deus ama você, meu querido amigo que está acompanhando este culto. Deus ama você, querido irmão que está aqui presente nessa noite. Deus nos ama e Ele tem prazer na nossa felicidade. É Ele quem dá a vida, é Ele quem dá o sustento, é Ele quem traz a paz, o conforto, a segurança que somente nele podemos encontrar. É Ele quem dá a cor da alegria, é quem devolve a cor da alegria que talvez um dia tenha se ofuscado. É Ele quem dá alegria a um coração cinzento, talvez pela dor, pela aflição, pelos momentos difíceis vividos aqui nesta terra. Mas Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos ama e que pode trazer cor, vida ao seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele quer operar grandes maravilhas na nossa vida, no meio de nós, e Ele pode fazer isso. Ele quer começar fazendo isso nesta noite. Abra o seu coração e você já poderá receber o milagre da salvação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo de número 17. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Mesmo os irmãos assentados, eu estarei lendo este texto e os irmãos estarão acompanhando. Este texto tem como título Filho da Viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, na entrada principal, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aí, o versículo de número 16. Deus visitou o seu povo. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Quando Jesus entra, tudo muda. É o tema desta mensagem. Certa vez, eu estava indo para uma reunião na nossa convenção. A sede da nossa convenção fica ali na Asa Norte. O pastor Gilson conhece muito bem, já foi presidente. E nesse dia eu estava com um tempo sobrando e passei ali no cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul. Hoje os cemitérios certamente foram visitados, né? Hoje é dia de finados, então é comum que muitas pessoas façam visitas ali aos túmulos de seus entes queridos. Mas eu me lembro que eu estava indo para a convenção, e como eu estava com um tempo bom ao meu favor, eu passei ali para visitar o túmulo da minha mãe. Quando eu entrei no cemitério, eu ia pegar ali à direita, para ir para a quadra onde está ali o túmulo, e entrou um carrinho com um caixão na minha frente. E veio, e eu comecei a participar de um cortejo, sem querer. Mas eu sabia que lá na frente tinha uma outra saída, e eu estava com tempo, então eu não passei o carrinho, até mesmo por uma questão de respeito, eu fiquei ali, mas eu fui o primeiro carro ali atrás, logo atrás do caixão, do carrinho do caixão.
e, de repente, muitas pessoas começaram a andar do lado do carro, acompanhar o caixão. E eu estava ali vendo, acompanhando um cortejo de uma pessoa que eu não conhecia. Estava vendo muitas pessoas ali que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu comecei então a observar. Fechei os vidros do carro e fiquei observando ali aquela cena. Eu olhava a senhora que estava sentada ali ao lado do rapaz que estava guiando o carrinho. Alguns senhores ali atrás do carrinho acompanhando também, provavelmente acompanhado das suas esposas, ali tinham crianças. E eu comecei a observar o semblante daquelas pessoas, a tristeza, algumas pessoas olhando para o céu, outras pessoas chorando, outras conversando, se abraçando, um momento de dor. E eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas, porque eu já passei algo semelhante. E eu então fixava o olhar em cada uma daquelas pessoas ali e pensava, meu Deus, aí orava, Senhor, conforte o coração dessas pessoas, conforte o coração daquela senhora que está ali no carrinho, que o Senhor conforte o coração dessas crianças, provavelmente eram netos, não sei, família. E eu pude então participar, sem querer, daquele cortejo, mas estava orando por aquelas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Mas por maior que seja a dor que você já tenha enfrentado na sua vida, seja ela do luto ou de qualquer outra dor, maior do que uma dor que tem sido experimentada, é o poder de Deus, é o poder de Jesus Cristo. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado de cada detalhe. Jesus, Ele cuida do nosso emocional, Jesus cuida da nossa alma, Jesus cuida do nosso corpo físico, Ele cuida de todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele nos ama e Ele tem prazer em cuidar de nós. Não há dor que seja maior do que o poder de Jesus. Não há ferida que Ele não possa curar, não há dor que Ele não possa suavizar. Jesus é maravilhoso, Deus é lindo, como dizia o nosso querido irmão Elias. Ele cura. E se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita, porque Ele é poderoso. O texto sagrado fala exatamente sobre um cortejo fúnebre, onde havia uma dor muito forte no coração de uma senhora, de uma mãe que havia acabado que estava prestes a enterrar o seu filho. E a cidade de Naim estava triste. Um cortejo fúnebre que descia então a rua principal, levando o corpo de um jovem. E muitas pessoas estavam ali naquele cortejo. O texto diz que havia naquele enterro ali, uma grande multidão. O versículo 12 diz: e quando chegou perto da porta da cidade, que era a entrada principal, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e olha só o que diz o texto, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Interessante, querido, que o termo multidão, no dicionário, não estipula um número X de pessoas. Apenas diz que multidão é um conjunto de uma grande quantidade de pessoas. E aquela senhora estava ali prestes a enterrar o seu filho, naquele cortejo, levando o corpo do seu filho ali ao cemitério, e ela estava acompanhada de uma grande multidão, de um número considerável de pessoas que estavam ali com ela, pessoas da cidade de Naim, pessoas que estavam ali partilhando daquele momento de dor com aquela senhora. E aí quando Jesus chega, Ele se depara então com esta cena, com este episódio doloroso, e o texto diz que Jesus estava vindo com os seus discípulos e também acompanhado de uma grande multidão. O versículo 11 diz: aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Então vejam só, queridos irmãos, dois grandes grupos de pessoas. Um grupo que estava ali acompanhando aquele cortejo, com aquela senhora, com aquela mãe, e um outro grupo que estava com Jesus e os seus discípulos.
Então os irmãos podem imaginar a quantidade de pessoas que estavam ali. E você junta esses dois grandes grupos de pessoas aí que se encontraram num momento ali de dor. E aí você consegue imaginar a quantidade de gente que estava ali. Mas olha só, dois grupos, um do cortejo fúnebre, outro acompanhando Jesus, e um cortejo de morte que foi interrompido por um grupo celebrando a vida. Olha só que interessante, duas situações opostas, dois grupos com emoções distintas, no mesmo lugar, um celebrando a vida e outro ali no momento de tristeza, de luto, de dor, e eles se encontram ali naquele mesmo ambiente. E aí quando Jesus se aproxima daquele grupo que estava acompanhando aquela senhora, ele olha para aquela mãe, e ele vê a dor daquela mãe, ele vê as lágrimas que aquela mãe estava derramando, em meio a tanta gente, porque os dois grupos ali se encontraram, em meio a tantas pessoas, Jesus ele vê as lágrimas daquela mulher, mas Jesus não somente vê, mas ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. A partir deste acontecimento, eu já quero deixar a primeira lição prática aos nossos corações. Em primeiro lugar, Jesus conhece a sua dor. Você pode ver a minha lágrima, eu posso ver a sua lágrima. Eu posso ver as lágrimas da irmã Vera, ela pode ver as minhas lágrimas, mas ela não consegue ver o meu interior. Mas Jesus olhou aquela mulher, viu as lágrimas daquela mulher, mas ele não somente viu o exterior, como também viu o interior. Ele não somente viu ali a expressão física de dor, mas ele também acessou ali o seu coração e viu e sentiu a dor daquela mãe. Jesus pode ver, você pode ver a minha lágrima, o meu choro, escutar o meu pranto, mas Jesus vê além destas coisas. Jesus vê além das suas lágrimas derramadas. Jesus conhece plenamente o seu coração. Jesus conhece a sua dor em todos os níveis ou dimensões possíveis. Quando a gente se coloca no lugar da pessoa, como eu tentei me colocar no lugar daquela senhora ali naquele carrinho do caixão, a gente consegue entender mais ou menos o que aquela pessoa está passando. Como eu passei naquele ano de 2021, muitos irmãos chegaram para mim e falaram, sinto muito, eu sei que eles estavam sentindo. Mas eles não conseguiram, ou não conseguiam, como nós não conseguimos medir ou mensurar a sua dor. Por melhor amigo que eu seja seu, ou você meu, você não vai conseguir imaginar o grau, dimensionar o grau da minha dor. Lá em casa eu tenho a seguinte, eu faço uma pergunta às minhas filhas quando elas estão doentes, ou quando elas estão sentindo alguma dor, eu falo, qual é o grau da dor? De 0 a 10. Aí a Lívia fala, pai, está 5. Aí passa um pouquinho, pai, está 7. Está 1. Não, agora está 0. Não tenho dor. A Laura quebrou o dedo recentemente, e eu falei, Laura, de 0 a 10. Ela, pai, está 10. Aí depois foi abaixando, está 8, 7, até que ficou sem dor. Mas ela que sabe. Por isso eu não posso chegar para ela, eu sei que está doendo. Ela quebrou o dedo, eu já quebrei também, já quebrei braço, jogando bola, eu sei como é. Eu falo, eu sei que ela está sentindo dor, mas eu não posso falar, Laura, o grau da sua dor é 5. Não é ela quem sabe, mas o Senhor conhece plenamente.
Então eu posso entender a sua dor, mas eu não posso dizer, olha, você está sofrendo mais que o meu irmão aqui. O pastor Nilton está sofrendo mais que o Rony está sofrendo mais que a Primavera. Não, Deus sabe, cara, e é uma dor pessoal, individual. Mas o importante é que Deus conhece o exterior e conhece o interior. Ele trata das nossas emoções, Ele trata do nosso corpo físico, Ele trata da nossa alma. Porque Ele nos conhece plenamente. Jesus olhou para aquela mulher e ele conhecia aquela mulher, ele sentiu a dor daquela mulher. E em meio àquela multidão de Naim, Jesus então não apenas viu uma mulher aos prantos, mas ele percebeu plenamente a sua dor, a dor de uma mãe. E olha que ela deveria estar numa situação bem delicada, porque se os irmãos perceberam, o texto diz que ela era viúva. Isso significa dizer que aquela mulher havia perdido seu marido. E ela estava enterrando seu filho. Agora ela não tinha outros filhos. Olha só, a família original, pai, mãe, filho. Ela já não tinha um marido. E estava enterrando o seu único filho. O texto sagrado traz esse detalhe. O texto poderia dizer que ela estava enterrando o seu filho, mas o texto diz que ela estava enterrando o seu único filho. O versículo de número 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Então olha a condição, imagina a condição, o sofrimento daquela senhora. Aquela mulher estava sozinha, sem amparo, sem esperança humana, em um cortejo ali, numa vida despedaçada, quebrada, um coração despedaçado. Ela estava ali caminhando para o cemitério. Meus irmãos, muitos de nós estamos caminhando para o cemitério, não no sentido do cemitério físico, mas do cemitério da alma, porque nós estamos enterrando muitas vezes os nossos sonhos. Nós estamos enterrando ali a nossa alegria, os nossos objetivos. Muitas vezes nos desanimamos, perdemos a esperança, e aí levamos ali ao cemitério da alma sonhos que um dia foram planejados, planos, projetos, e por algumas dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, nós pensamos em desistir. Mas Deus, Ele pode restaurar os seus sonhos, se assim for da vontade do Senhor. Aquela mulher experimentou isso. E foi exatamente nessa hora, neste momento de dor, que Jesus se aproximou do seu cortejo. Porque é assim que o Senhor faz. Quando a nossa esperança parece chegar ao fim, Ele chega para recomeçar a história e nos lembra que nele a esperança não acaba, não falha, não morre. E a palavra final é dele. O médico pode dizer, você está com isso, a sua enfermidade é isso, você vai passar tanto tempo com essa enfermidade. Se o Senhor, o médico dos médicos, todo-poderoso, que tem o poder absoluto, se Ele quiser curar você naquele instante, para que no outro dia, ou naquele mesmo momento, naquela mesma hora, você esteja curado, Ele pode fazer isso, porque Ele é poderoso. Ele olha para aquela mulher e diz, não chores. Ele está olhando para a minha vida, para a sua vida, meu querido, está dizendo, não chores. A palavra final é dele. Ele é poderoso para reverter qualquer situação, se for da vontade dele. Aquelas situações que nós achamos que são impossíveis. Porque muitas vezes nós olhamos algumas coisas com os olhos humanos e falamos, olha, isso aqui aos olhos humanos é muito difícil. Mas o que é impossível para Deus? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Não, para Ele tudo é possível, Ele pode todas as coisas. Então não há uma enfermidade que seja maior do que o Senhor. Não há uma dor que seja maior do que o poder de Deus. Não há um coração ferido que Ele não possa consolar, que Ele não possa restaurar. A palavra final é dele. Para Deus tudo é possível. Ele não está apático à sua dor. Ele não age com indiferença ao seu sofrimento. Ele vê, Ele sente, Ele age, Ele cuida, porque Ele ama. Jesus viu as lágrimas daquela senhora, mas Ele viu também o seu coração. Jesus vê as suas lágrimas, aquelas que você derrama no oculto, aquelas que você derrama lá no seu quarto, no seu íntimo ali do seu quarto ali, aquelas que só você sabe. Deus conhece, Deus está recolhendo todas as suas lágrimas, Ele está contabilizando, nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus. O Senhor está atento à sua vida.
Quando Jesus se aproxima, quando ele chega, tudo muda. E a história da viúva de Naim é mais do que um milagre, é um retrato da intervenção divina nos momentos mais dolorosos, mais desesperadores da existência humana. É uma demonstração de que nenhum cortejo de tristeza pode continuar quando Jesus chega. Então, grave isso no seu precioso coração. Jesus conhece a sua dor. Mas, em segundo lugar, ele também pode reverter a sua dor, o seu choro, em alegria. Quando Jesus chega a Naim, ele encontra um cortejo de morte, um ambiente de luto, um ambiente de lágrimas, de despedida. Mas quando Jesus entra em cena, tudo muda. Porque onde Jesus chega, a tristeza tem que sair. Onde Jesus chega, o choro vai embora. Eu falei na quarta-feira passada sobre isso. O choro pode durar uma noite, um momento. Um tempo que é superado por um outro tempo. Um momento de alegria, um momento de paz, um momento de refrigério. O salmista Davi, eu falo isso aqui muitas vezes neste púlpito, lá no Salmo 23, verso 4, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte, ele é representado por momentos difíceis, por momentos de angústias, de dor, de tristeza, pode ser uma traição, pode ser uma enfermidade, pode ser tantos outros motivos, um luto, mas esses momentos difíceis, o vale escuro, ele passa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E eu não temo, eu não preciso temer, porque eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Aquela mulher, ela experimentou um milagre do Senhor. O texto diz que Jesus se aproximou e tocou o esquife. Veja, meus irmãos, ninguém esperava isso. Ainda mais naquela cultura da época, que tocar num caixão tornava uma pessoa impura. Mas o que acontece, meus irmãos? Jesus não se contamina com a morte. É a morte que se rende diante dele. E então, com autoridade, Jesus, o Filho de Deus, ele declara: jovem, ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 14: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus irmãos, o cenário mudou. Onde havia silêncio, passou a ecoar a voz da vida. O jovem se levanta e a mãe o recebe novamente e o luto vira louvor. Olha só como Deus é maravilhoso. Tem um cântico que nós cantávamos muito aqui no passado. Quem quiser, quem souber, pode cantar comigo. Muito bonito, diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando a graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Talvez hoje, meu amigo, você esteja como aquela mulher, caminhando num cortejo fúnebre, caminhando para um cemitério da alma, mas Jesus está aqui, esta é a boa notícia, e Ele tem poder para dizer ao seu coração, a você nesta noite: levanta-te. O mesmo Jesus que falou essas palavras para aquela mulher, é o mesmo, e para aquela mulher: não chores, e para aquele rapaz ali: levanta-te, é o mesmo que diz hoje para mim, para você: não chores, levanta-te. Este é o nosso Senhor. Naquele momento de dor, de desespero, aquela mulher ouve da boca de Jesus essas palavras que aliviaram a sua dor naquele momento e acenderam ali no seu coração uma esperança de que aquilo iria mudar, que aquela situação de dor iria passar, como passou, e a dor foi transformada em louvor, em cântico de júbilo. O que você está enterrando?
qual é a sua dor, seja qual for, o que você estiver passando, até mesmo em silêncio, sinta a mão poderosa do Senhor no seu coração nesse instante. Sinta a presença do Senhor, sinta Jesus tocando agora no seu coração, na sua alma, lhe amparando, lhe fortalecendo, tratando as suas feridas. E hoje Jesus pode operar um milagre no seu coração. Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode interromper um cortejo fúnebre para lhe dar uma nova vida, um novo tempo, um tempo de superação, um tempo de milagre para a glória do Senhor. E em terceiro e último lugar, Jesus quer levantar o seu coração para lhe dar vida. Depois que Jesus fala, o impossível acontece. O jovem se levanta, a vida volta, a esperança renasce. Jesus não somente ressuscitou uma pessoa, mas também ressuscitou os sonhos de uma mãe ferida, de uma família ferida. Isso nos mostra que Jesus não somente interrompe a dor, mas ele também restaura o que foi levado pelo sofrimento. Aquela mãe havia perdido tudo: o marido, o filho único, a segurança, o futuro. Mas naquele momento Jesus devolveu a ela o que a morte havia tirado. Meu querido irmão, creia que Jesus ressuscita sonhos, que Ele reconstrói lares, que Ele recupera relacionamentos, que Ele traz novas oportunidades onde só havia desespero. Talvez hoje, meu querido, você sinta que perdeu pessoas, projetos, saúde, alegria, mas Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo que pode restaurar cada área da sua vida nesta noite. Nada está fora do alcance do Senhor, e o que foi levado, Ele pode devolver, o que foi quebrado, Ele pode consertar, o que foi ferido, Ele pode curar. E assim como naquela manhã em Naim, Jesus pode transformar cortejos de morte em celebrações de vida. O texto sagrado termina dizendo: todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, o coração se transforma. E hoje o Senhor não quer apenas visitar o seu coração, mas Ele quer fazer morada permanente. Não saia daqui nesta noite sem experimentar a doce presença de Jesus. Presença essa que nos traz paz, que nos traz alento, que nos traz consolo, que nos traz segurança, que nos traz salvação. Este é o Senhor. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nós sentimos a Tua presença nas nossas vidas. Nós sentimos, ó Pai, o toque nos nossos corações, toque de amor, de esperança, de vida. Ó Pai, que o Senhor venha a nos fortalecer, que o Senhor venha a revigorar o nosso ser, a nossa alma, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, porque nós sabemos que não estamos sós, o Senhor está conosco. O Senhor tem olhado para cada um de nós, o Senhor tem olhado para o meu coração, o Senhor tem olhado para o coração dos meus irmãos, o Senhor conhece, ó Pai, cada vida, e nós cremos, ó Pai, que agindo Deus, quem impedirá? Não há doença que seja maior do que o Teu poder, Senhor, não há dor que seja maior do que o Teu poder. O Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor opere nas nossas vidas, que o Senhor opere nos nossos corações nesta noite. E onde há medo, insegurança, que o Senhor possa trazer agora segurança, que o Senhor possa trazer paz. Que o Senhor, ó Pai, possa visitar o Teu povo, não somente visitar, mas permanecer conosco, nos dando alento, trazendo alegria, porque nós temos o Senhor conosco, e isso faz a diferença. Ó Pai, que a Tua alegria seja vista nas nossas vidas, em meio a tantos problemas que nós passamos aqui nesta vida. Que o Senhor, ó Pai, esteja operando milagres aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, esteja operando milagres na vida da nossa família, na vida dessa igreja, na vida dos meus irmãos. Porque nós temos um Deus que pode, e cremos um Deus que pode todas as coisas.
que não há nada impossível para o Senhor. Então, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja operando, ó Pai, na vida de quem precisa, na vida de quem está necessitado, na vida de quem está sofrendo. Esteja, Pai, operando agora, nesse exato momento. Esteja tirando, ó Pai, agora todo, ó Pai, toda insegurança, todo temor, para que nós possamos sentir a Tua presença no nosso meio, na nossa vida, e que possamos declarar como o salmista declarou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, ó Pai. O Senhor está conosco, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor nos traz paz, está trazendo paz, levando, ó Pai, a Tua paz nos nossos corações, ó Pai. Cure as nossas feridas, restaure, ó Pai, a nossa alegria. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz e que tem falado aos nossos corações. Nós oramos agradecidos no terno e no doce nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.